Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, nós iremos resolver alguns exercícios para fixar o conteúdo e relembrar alguns conceitos abordados na aula de conceitos básicos de uma onda, para que assim vocês possam prosseguir sem muita dificuldade com os exercícios propostos pelo livro-texto. Dito isto, vamos para a nossa primeira questão. O enunciado da questão nos fala que o gráfico abaixo representa uma onda que se propaga com velocidade igual a 300 metros por segundo. Determine as cristas e os vales, a amplitude, o comprimento de onda, a frequência e o período. Aqui temos também uma ilustração da onda que ele traz no enunciado com algumas medições, que no caso é 1,6 centímetros a altura e 0,75 centímetros a distância entre dois nós. Vamos então para a resolução do item A, que nos pede para determinar as cristas e os vales. Bom, na aula sobre características de uma onda, foi comentado que a parte mais alta da onda em relação à sua posição de equilíbrio é denominada crista. Já a parte mais baixa em relação à posição de equilíbrio da corda é chamada de vale. Então, temos aqui a posição de equilíbrio representada por esta linha preta que corta a onda ao meio. A partir dela, podemos então definir as cristas, sendo esses dois pontos mais altos da onda, e o único vale, que está representado neste ponto mais baixo da oscilação. No item B, ele pede para determinarmos a amplitude da onda. Vimos também na aula anterior que a amplitude da onda é a medida da distância entre a posição de equilíbrio da onda a uma crista ou um vale. Na questão, ele nos fala que a altura desta onda é de 1,6 centímetros. Então, basta que a gente divida essa altura ao meio, ficando então 0,8 centímetros a medida da distância entre a posição de equilíbrio a uma crista. Na letra C, ele quer saber quanto mede o comprimento da onda. Podemos medir o comprimento da onda de três maneiras distintas, que é medindo a distância entre duas cristas, dois vales ou três nós consecutivos. Na própria questão, ele nos fala que a distância entre dois nós é de 0,75 centímetros. Então, basta a gente multiplicar essa medida por 2, que será equivalente à distância destes três nós. Descobrimos então que o comprimento da onda é igual a 1,5 centímetros ou 0,015 metros. No item D, ele quer saber qual a frequência desta onda. Para calcular, basta a gente lembrar da seguinte equação, que é V de velocidade é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Como ele nos forneceu a velocidade desta onda e no item C calculamos o comprimento da mesma, basta aplicar na fórmula. Descobrimos então que a frequência vale 20.000 Hz, ou seja, ela oscila 20.000 vezes a cada segundo. E no item E, ele quer saber quanto vale o período, ou seja, o tempo gasto para realizar apenas uma oscilação completa. Sabemos que o período é o inverso da frequência, então basta dividir 1 por 20.000, onde é necessário apenas 0,0005 segundos para completar um ciclo. Vamos agora para a nossa segunda questão, onde o problema nos fala que, com o objetivo de simular as ondas no mar, foram geradas em uma cuba de ondas de um laboratório
as ondas bidimensionais representadas na figura, que se propaga de uma região mais funda, que no caso é a região 1, para uma região mais rasa, que no caso é a região 2. Aqui temos uma imagem que representa a situação abordada no enunciado. Sabendo que, quando as ondas passam de uma região para outra, sua frequência de oscilação não se altera, e considerando as medidas indicadas na figura, é correto afirmar que a razão entre a velocidade de propagação das ondas na região 1 e na região 2 é igual a. Aqui eu trouxe novamente a imagem do problema, onde a partir do que foi dito no enunciado, possamos desenvolver a questão. Os valores 2 metros e 0,8 metros representam os comprimentos das ondas nas regiões 1 e 2, respectivamente. Ele fala também que a frequência das ondas deve ser a mesma nas duas regiões, pois, na mudança de lugar de propagação, a frequência de uma onda não se altera. Sendo assim, temos que a frequência na região 1 é igual à frequência na região 2. Utilizando a equação da velocidade da onda, onde vimos na aula anterior que é dada pelo produto do comprimento da onda e a frequência, podemos então fazer uma manipulação algébrica, onde a frequência será dada pela razão entre a velocidade de propagação pelo comprimento da onda. Fazendo a razão entre as velocidades e substituindo os valores dos comprimentos de ondas nas regiões 1 e 2, encontramos que a razão entre as velocidades na situação abordada na questão será igual a 2,5. A próxima questão nos diz que uma fonte emite ondas sonoras de 200 Hz. A uma distância de 3.400 metros da fonte, está instalada um aparelho que registra a chegada das ondas através do ar e as remete de volta através de um fio metálico retilíneo. O comprimento dessas ondas no fio é igual a 17 metros. Qual o tempo de ida e volta das ondas, dado a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo? Aqui eu trouxe a seguinte ilustração para visualizar melhor a situação acima, onde a fonte sonora aqui está representada pelo alto-falante, o equipamento que registra a chegada das ondas está representado pela antena, e o fio retilíneo aqui está representado por esta seta, logo abaixo da antena. Na ida, a velocidade do som pode ser considerada constante e igual a 340 metros por segundo. Então, para calcular o tempo que leva para o som ser emitido pelo alto-falante e chegar até a antena, utilizamos a seguinte equação, onde v é a velocidade, que é igual ao espaço percorrido em razão de um intervalo de tempo t. A partir desta equação, podemos isolar o tempo e substituir os valores que foram dados nas equações, onde na ida a velocidade do som é igual a 340 metros por segundo e a distância do alto-falante até a antena é de 3.400 metros. Assim, encontramos que o tempo que leva para o som chegar até a antena é de 10 segundos. Agora, para calcularmos o tempo que leva para a onda voltar, precisamos calcular primeiramente a sua velocidade de propagação no fio, onde utilizaremos a equação da velocidade de uma onda.
Substituindo os valores da frequência e do comprimento de onda que foi dado na questão, encontramos que a velocidade de propagação da onda no fio é igual a 3.400 metros por segundo. Encontrada a velocidade da onda no fio, podemos calcular o tempo que leva para a onda voltar da antena até o alto-falante, utilizando a mesma equação na situação 1, que é o tempo é igual à distância percorrida dividida pela velocidade de propagação, no caso, no fio. Então, substituindo os valores, temos que o tempo que leva para a onda voltar através do fio é de 1 segundo. Assim, obtemos o tempo necessário para a onda ir através do ar e voltar através do fio. Basta somar os tempos de ida e volta, obtendo então um tempo igual a 11 segundos. E para finalizar, temos a seguir uma questão conceitual sobre as ondas mecânicas, que nos fala o seguinte: sobre as ondas mecânicas, é correto afirmar que: letra A, transportam massa e energia. Letra B, transportam massa e quantidade de movimento. Letra C, transportam matéria. Letra D, transportam energia e quantidade de movimento. Letra E, nenhuma das respostas anteriores. A gente viu que uma das principais características de uma onda é que ela não transporta matéria, e sim energia. Vimos também que as ondas mecânicas são perturbações de um meio material elástico que se propaga por esse meio, seja ele sólido, líquido ou gasoso, transportando energia e quantidade de movimento. Portanto, na propagação das ondas, há transporte de energia e quantidade de movimento. Assim, a alternativa correta é a letra D. Bom, pessoal, esta foi nossa aula de resolução de exercícios sobre conceitos básicos de uma onda. Obrigado.